Sem sombra de dúvidas, uma das temáticas mais pertinentes na química é a parte de oxidação de álcoois. Tem dificuldade com a química? Quer aprender esse assunto? Fica comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área, atendendo a vários pedidos. Galera que tem dificuldade com a química, professor, ensina a parte de oxidação de álcoois, uma reação que cai bastante nas provas. E é verdade, tá, galera? Quando a gente fala em oxidação de álcoois, essa temática ela é muito importante, tanto para você que ainda está na escola, está fazendo as provas de química orgânica, como para você que vai prestar vestibulares. Aliás, essa reação aqui seria meu top 5 na química orgânica. As 5 reações mais importantes, sem dúvida nenhuma, oxidação de álcoois estaria nesse bolo. Vamos entender esse assunto. Primeiramente, quando a gente fala de oxidação de álcoois, a gente está falando de uma oxidação. Eu preciso lembrar você que já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre oxidação, mas vamos lembrar alguns pontos básicos e importantes para a gente contextualizar esse assunto. Oxidação significa perda de elétrons. Quando um composto oxida, ele perde elétrons. Na química orgânica, a gente faz algumas adaptações. Quando a gente fala de oxidação de álcool, álcool é um composto orgânico, então nós estamos falando de oxidação na química orgânica. Na química orgânica, eu considero que um composto orgânico ele oxida quando ele ganha oxigênio e ou perde hidrogênio. Vamos anotar esse conceito, galera, que é extremamente importante? Então vamos comigo aqui, pega seu material para anotar. Quando a gente fala de oxidação adaptado à química orgânica, a gente pode dizer que oxidação é o ganho de oxigênio e ou perda de hidrogênio. Professor, como assim? Oxidação não é perda de elétrons? O que tem a ver com ganho de oxigênio? Veja bem, quando um composto orgânico ele ganha oxigênio, ele passa por uma reação química que ele ganha oxigênio, vamos lembrar que o oxigênio é o segundo maior ladrão de elétrons da tabela periódica. Então, se um composto orgânico ele ganha oxigênio, você concorda comigo que ele está ganhando o ladrão de elétrons? Então, se você recebe o ladrão na tua casa, o que vai acontecer contigo? Você vai perder alguma coisa, não é verdade? Se o composto orgânico ganha o ladrão de elétrons, que é o oxigênio, o que vai acontecer com o composto orgânico? Ele vai perder elétrons. Por isso que a gente considera que na química orgânica, numa reação orgânica, o ganho de oxigênio, geralmente acompanhado da perda de hidrogênio, é considerado uma oxidação. Inclusive, isso já caiu, por exemplo, na prova do Enem PPL de 2022. Já resolvida aqui no canal, inclusive, ele te mostrava um composto orgânico, aí esse composto orgânico virou isso aqui. Qual é o nome da reação? Você batia o olho e via que o composto orgânico ganhou oxigênio. Pum, oxidação. Simples e rápido, se você soubesse esse detalhe. Uma vez então que você compreendeu o que é oxidação na química orgânica, vamos entrar então no conteúdo propriamente dito, oxidação de álcoois. Quando a gente fala em oxidar álcool, preciso te lembrar que existem 3 classificações para os álcoois: álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Para cada um deles a gente vai ter um tipo de oxidação diferente, beleza? Vamos comigo aqui. Primeira oxidação que a gente vai estudar é a oxidação do álcool primário. Álcool primário. Qual é a sequência de oxidação do álcool primário? Vamos comigo aqui, galera. A sequência de oxidação é o álcool primário, quando ele oxida, tá? O álcool primário, quando ele oxida, símbolo universal da oxidação é um oxigênio tricochete, tá? Quando o álcool primário oxida, ele vira um aldeído, e o aldeído, quando
oxida, vai se transformar num ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Essa aqui, galera, é a sequência de oxidação dos álcoois primários, que é extremamente importante para você anotar, beleza? Álcool primário, quando oxida, vira aldeído. Aldeído, quando oxida, vira ácido carboxílico. Fica comigo no vídeo até o final que eu vou te explicar bem detalhadamente, bem passo a passo, e você vai entender. Lembrando que o foco aqui do canal é para a galera que tem dificuldade. Então as explicações elas são mais devagar, mais compassada, beleza? Tenha paciência. Para aprender a gente precisa de paciência. Beleza, professor? Então essa sequência que eu preciso lembrar, certo? Sim. Vai destacar um detalhe. O álcool primário, quando ele sofre oxidação, se a oxidação ela for um pouco mais fraca, ele oxida e vira aldeído. Se a oxidação ela for muito forte, ele basicamente já vai para o estágio de ácido carboxílico. Então, quando eu estiver resolvendo uma questão que o cara fala sobre oxidação de álcool primário, ou eu marco aldeído ou eu marco ácido carboxílico. As duas opções estão corretas, obviamente não pode aparecer as duas opções numa mesma questão, ok? Vamos aqui, galera, a um exemplo. Exemplo de oxidação de álcool primário. Nós temos aqui, ó, CH3, CH2, OH. CH3, CH2, OH. Esse álcool aqui, gente, vamos lembrar que ele é o etanol. Esse nosso amiguinho aqui, ó, ele é o etanol. É o álcool, por exemplo, das bebidas. Quando esse álcool ele passa por um processo de oxidação, ele vai se transformar em um aldeído, C-OH. Professor, mas me explica por que o álcool primário, quando oxida, vira aldeído. Vamos aqui comigo. Olha para esse carbono do álcool, que é o CH3. Olha para o carbono do aldeído, continua CH3. Perceberam que não mudou nada? A mudança está acontecendo nesse carbono aqui. Reparem que esse carbono ele carregava 2 hidrogênios, aqui tinha um hidrogênio, e ele fazia uma ligação simples com o oxigênio. Quando esse cara vira um aldeído, para o álcool primário virar um aldeído, primeiro, você precisa remover hidrogênio, ó, perda de hidrogênio, sinônimo de oxidação, e você precisou fazer uma ligação dupla com oxigênio. Fazer uma ligação dupla com oxigênio é como se o composto orgânico tivesse ganhando oxigênio. Porque ao invés dele fazer só uma ligação simples, ele fez duas. É como se ele estivesse ganhando oxigênio. Ganho de oxigênio, oxidação. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa ingere bebida alcoólica. É muito comum quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela reclamar de ressaca. Poxa, o álcool me causa ressaca. Na realidade, galera, não é o álcool que causa ressaca, e sim o aldeído. Porque no organismo da pessoa, aquele álcool primário vai oxidar e vai virar etanol. Esse composto orgânico aqui, gente, é o etanol. É o aldeído com 2 carbonos. E o etanol, sim, é o causador da ressaca. Bom, eu vou pegar esse aldeído e vou continuar o processo de oxidação. Quando esse aldeído oxidar, ele vai se transformar em ácido carboxílico, CH3COOH. Por que ele vai se transformar em ácido carboxílico, professor? Primeiro, o nome desse cara aqui, ó, é ácido etanóico, mas ele é muito conhecido pelo nome de ácido acético. Reparem nesse carbono aqui, ó. Carbono do aldeído carregava um hidrogênio. Quando o aldeído vira ácido carboxílico, ele teve que ganhar um oxigênio para efetuar essa transformação, não é verdade? Ganho de oxigênio é um processo de oxidação. Esse ácido acético, gente, já não dá mais para ele oxidar, porque esse carbono aqui, ó, ele já não tem mais hidrogênio para perder, não tem mais como eu colocar oxigênio nele, então a oxidação ela para por aqui. Professor, você está me dizendo que é impossível o ácido acético oxidar? Não. Se você tacar fogo nele, ele vai oxidar, porque uma combustão é um ato extremo de oxidação.
Quando você pega um composto orgânico e coloca ele para queimar, lembra que, considerando uma combustão completa, vira CO2 e água. CO2 é o carbono com NOx mais 4, é o maior estágio de oxidação do carbono. Então, tipo assim, quando você quiser oxidar um composto orgânico ao extremo é quando ele vira CO2. Só que isso aí já é um outro tipo de oxidação. Aqui a gente está falando de uma oxidação que segue uma sequência de etapas, então essa oxidação ela para no ácido acético. Lembra que eu já te dei um exemplo importante dessa oxidação, que é a questão das bebidas alcoólicas. Então, bebida alcoólica causa ressaca, porque o álcool da bebida se transforma em aldeído, e esse aldeído circulando pelo organismo vai gerar toda a sensação característica de ressaca. Um segundo exemplo muito relevante para provas que têm como característica a contextualização é a questão do vinho colocado para envelhecer. É muito comum que você tenha alguns tipos de vinhos que são específicos para envelhecer, são fabricados pensando no processo de envelhecimento. E esses vinhos, quando são colocados para envelhecer, eles são guardados com a garrafa ou deitada, garrafa na horizontal, ou de cabeça para baixo, mas jamais um vinho é colocado para envelhecer com a garrafa com a boca voltada para cima. Por quê? A garrafa ela tem rolha. A rolha, quando ela permanece em contato com o líquido, no caso do vinho, ela incha. Rolha inchada não deixa entrar oxigênio. E o oxigênio é uma das substâncias que promove esse processo de oxidação. Se você deixa o vinho guardado com a rolha para cima, pode ser que no espaço entre a rolha e a garrafa de vidro entre oxigênio. E ao longo dos anos, esse oxigênio vai oxidando o etanol para ácido acético. E ácido acético é um dos princípios ativos do vinagre. E o vinagre tem sabor azedo. Isso significa que, se o vinho não for colocado para envelhecer de maneira correta, ele vai azedar. Porque o etanol vai virar ácido acético. Já pensou nisso? Você deixou o vinho lá envelhecendo 50, sei lá quantos anos, na hora que você vai tomar, nossa, que sabor horrível, tá azedo. Pois é, não vai prestar nada. Por isso que ele tem que ser totalmente vedado, e uma das formas de vedar totalmente é deixar a rolha sempre molhada, ou seja, em contato com o vinho, beleza? Lembrou da oxidação de álcool primário? Sequência? Vamos para a segunda aqui, galera. Segunda sequência de oxidação. Álcool secundário. Ah, só para quem não lembra. Como é que eu sei que um álcool é primário, professor? Quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Carbono primário é aquele que está ligado a apenas um átomo de carbono, beleza? Álcool secundário. Qual que é a sequência? O álcool secundário, quando oxida, ele vai se transformar em uma cetona. E o negócio para por aqui. Álcool secundário oxida, vira cetona e a oxidação para aí. Ah, então é só um estágio, é, professor? Exatamente. Vamos ver um exemplo disso aqui? Exemplo de oxidação de álcool secundário. CH3, CHOH. Isso aqui está ligado a um CH3. Reparem que esse álcool ele é secundário. Como é que eu sei disso? A hidroxila está ligada a um carbono secundário. Carbono secundário é aquele carbono que se encontra ligado a dois outros átomos de carbono. Legal? Quando o álcool secundário oxida, ele se transforma em uma cetona. Aí, ó, álcool secundário oxidou, se transformou em uma cetona. Nesse caso aqui, nós estamos falando da propanona, tá bom? Então, essa cetona aqui é a propanona. E esse álcool aqui é o nosso amiguinho, é o propan-2-ol. Legal? Propan-2-ol, porque a hidroxila se encontra ligada ao carbono de número 2. 1, 2, 3. Ou você pode numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, tanto faz. O carbono central sempre vai ser o número 2. Legal? Professor, por que álcool secundário, quando oxida, vira cetona? Vamos comigo.
Vocês observam que os dois carbonos da ponta, que são 2CH3, não mudam nada, continua a mesma coisa. Mas o carbono central é que sofre modificação. Observe que esse carbono, ele carrega um hidrogênio, e a hidroxila também carrega um hidrogênio. Quando você coloca uma dupla ligação, carbono-oxigênio, você tem que remover esses dois hidrogênios. Perda de hidrogênio. E lembra que quando você transforma uma ligação simples carbono-oxigênio numa ligação dupla, é como se o composto estivesse ganhando oxigênio. Isso tudo caracteriza uma oxidação. Por que a oxidação para na cetona? Porque se vocês observarem esse carbono, ele não tem mais hidrogênio. Então, nesse carbono não existe a possibilidade, não tem mais como, eu tirar hidrogênio dele para acrescentar oxigênio. A oxidação para aqui. Eu acho que isso ficou muito claro no primeiro exemplo. Aqui no etanol, para virar etanol, eu tirei um hidrogênio e coloquei uma dupla com oxigênio. Isso caracterizou uma oxidação. Mas para por aí, não. Porque esse carbono ainda carrega um hidrogênio. Aí o que eu fiz? Coloquei um OH. Virou ácido acético. Para por aqui. Por quê? Esse carbono não tem mais hidrogênio. Não dá mais para eu tirar hidrogênio daqui para acrescentar oxigênio. Então, oxidação para no ácido acético. Aqui não tem mais hidrogênio. Não dá mais para tirar hidrogênio para acrescentar oxigênio. Para na cetona. Beleza? Terceira e última situação, galera, para a gente finalizar, é o álcool terciário. Álcool terciário. Álcool terciário, galera. Regra universal, não oxida. Álcool terciário não oxida. Mas por que, professor, que álcool terciário não oxida? Vamos colocar aqui um exemplo, galera, de álcool terciário para vocês entenderem? Vamos lá. Álcool terciário. CH3, C, CH3, CH3, OH. Esse cara aqui não oxida. Legal? Se você entendeu as duas explicações anteriores, você já tem a resposta para essa pergunta. Por que álcool terciário não oxida? Porque o carbono que carrega a hidroxila não tem hidrogênio. Então, não dá para eu pegar esse carbono, tirar hidrogênio dele para acrescentar oxigênio. Não tem espaço aqui, já está tudo fechado, não tem como. Então, esse tipo de álcool, ele não sofre oxidação, porque o carbono terciário não tem hidrogênio, não dá para acrescentar oxigênio aqui nessa estrutura. É simples assim. Vale destacar que a redução, a reação de redução, é o contrário da reação de oxidação. Então, pega tudo o que eu falei para vocês na aula de hoje e vamos analisar de trás para frente. Ácido carboxílico, quando reduz, vira aldeído. Aldeído, quando reduz, vira álcool primário, porque o contrário da oxidação é a redução. Cetona, quando reduz, vira álcool secundário. Não existe um composto orgânico que, ao sofrer redução, produza álcool terciário. Beleza pura? Entenderam de uma vez por todas esse assunto, gente? Com uma explicação bem devagarinho, bem passo a passo para você entender? Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, tenho certeza que vale o like. Se você for novo por aqui, meu querido aluno, considere se inscrever no canal, pega esse material e compartilha com seus amigos para ajudar no crescimento do canal, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu trago para vocês, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Abraço a todos e até lá, gente. Valeu!